Meus irmãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Trindade augusta, soberana, para a glória do Senhor Jesus Cristo, o amado da nossa alma, nosso Salvador vivo, que reina soberanamente, é Senhor da igreja, o centro do culto, no poder do Espírito Santo, que nos foi dado exatamente para nos iluminar e nos conduzir, a fim de que Cristo seja glorificado, Deus o Pai seja glorificado. E no poder do Espírito Santo, na dependência dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero ler dois textos. Primeiro em Jeremias, no capítulo 31, versículo 9: virei com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque eu sou Pai para Israel. E ainda Zacarias, no capítulo de número 12, versículo de número 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Que Deus queira aplicar sua palavra a outros textos que vamos ler. Vamos curvar nossa fronte. Senhor, buscamos a tua face em oração, nesse momento tão importante da pregação da tua palavra, ensino da tua palavra. A responsabilidade tão grande, é com temor e tremor, humildemente, que me coloco diante do Senhor. Não tenho nada de mim mesmo. Dependo inteiramente da ação graciosa do teu Espírito Santo, sabedoria que Ele dá na palavra. Eu rogo que não só isso, que o mesmo Espírito opere com graça na vida de cada um que vai ouvir, que haja aquela manifestação de Espírito e poder, de modo que a palavra de Deus seja aplicada com poder em cada vida, em cada coração, para que ela, se nos adiante, possa produzir seus propósitos conforme a tua vontade em Cristo Jesus. Para conosco, tem misericórdia, faze isto, Senhor. Nós estamos aguardando que na semeadura da palavra, no poder do Espírito Santo, nós possamos colher frutos, um avivamento, uma restauração da tua igreja, que redunde para a glória do teu santo nome, nesta hora do fim, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. Em nome dele, nosso Salvador, é que oramos. Amém. Nós vamos tratar sobre a oração. Não é novidade, todos sabemos que a vida cristã tem que ser uma vida de oração. É o ar que se respira na vida cristã. Mas, como tudo mais, fica comprometido o que nós temos hoje é uma vida
cristã sem oração. E quando tem oração, é alguma coisa mística. É um misticismo espiritual, destituído da base que é a palavra de Deus. Isso é um perigo. Crentes, igrejas envolvidas num misticismo espiritual. E pensam que estão agradando a Deus e não estão. Outros têm um entendimento tão equivocado com relação à oração que você tem que prensar Deus na parede. Certamente você já ouviu isso. Você tem que exigir. Ou então ordenar, decretar. Como se isto fosse acontecer. Salvador é de Jesus, eu decreto. E as orações são nesse aspecto. Que seja de Jesus, que sejam dissipadas, tal, como se fosse a sua oração fazer isso. Salvador vai ser de Jesus se você pregar o Evangelho e orar pelas almas, para que o Evangelho alcance. Mas essa coisa mística não existe. Pessoas que fazem uma merchandising, quer dizer, eles acham que quanto tempo mais ficar em oração, nesse espírito místico, então mais poder, é uma troca, uma moeda de troca. E não é nada disso. Deus está no seu trono. Nossa postura tem que ser outra. Nos colocarmos diante do Senhor. Mas tudo isso não é o pior. O pior é não orar. É não ter vida de oração. John Bunyan disse uma coisa duríssima. John Bunyan disse o seguinte: a oração secreta, a vida de oração secreta dos crentes é o cajado de Deus que separa os bodes das ovelhas. Vou repetir. A oração secreta dos crentes é o cajado de Deus que separa os bodes das ovelhas. Você não tem vida secreta de oração. O cajado está separando. Mas nós aprendemos, ou não sei, assimilamos, não sei que doutrina, de que isso não. Eu sou crente, não tenho tempo para orar, não oro, e fica por isso mesmo. Mas nós ouvimos hoje aqui que conversão tem seus frutos, resulta em obras. Quer dizer, a conversão não é resultado de obras, mas produz obras. E uma delas é a vida de oração. E é uma graça de Deus, quando Ele faz isto, que nós acabamos de ouvir aqui em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de graça
e de súplicas. E eu creio que nós estamos precisando disto urgentemente, que Deus olhe para nós e nos visite com um derramamento de espírito de súplicas, que sejamos despertados pelo Espírito Santo para buscar o Senhor, cheios de espírito de súplica e de graça para orar. Um puritano, sobrenome Shepard, ele foi da Inglaterra para a Nova Inglaterra. E então, ele contratou um arquiteto para fazer a planta da casa dele. Então o arquiteto fez a planta e trouxe para ele. Ele então olhou a planta, tal, procurou e começou a chorar. Aí o arquiteto ficou desconcertado. O que houve? O que foi que o senhor não gostou? Qual é o problema? Por que o senhor está chorando? É que eu procurei aqui o quartinho de oração e não achei. Os britanos construíam suas casas e não faltava o quarto de oração. Mas agora, na Nova Inglaterra, não tem mais quarto de oração. E ele chora. Ele vê o futuro, porque não tem mais quarto de oração. Eu, quando conheci minha esposa, que fui na casa dela, vim de São Paulo, cheguei na casa dela, tinha casa e uma igrejinha. Que igrejinha? Por que essa igrejinha? Pequena, igrejinha pequena. Era o quarto de oração da minha sogra. Ali estavam uma Bíblia aberta, bancos, para se ajoelhar e orar. Mas ninguém pensa mais nada disso, não. Não tem mais. A lufa, a vida, uma ciranda. As pessoas estão ocupadas, correndo de um lado para o outro. Isso não tem mais tempo. Lutero dizia: eu tenho muita coisa para fazer hoje, e eu tenho que ficar mais tempo de joelhos, orando. A gente faz o contrário. Hoje tem muita coisa para fazer, vou orar menos. Ele disse: não, tem que orar mais, porque tem muita coisa para fazer. Como era diferente quando Deus opera no seu espírito de súplica. John Knox foi para a Escócia, voltou à sua terra, e agora ele chega à sua pátria, sua terra estava dominada pelas rainhas católicas. O catolicismo tomou conta. E ele então vem para pregar a palavra de Deus, o evangelho da graça, e se põe de joelhos para orar. E ora, e essa oração era veemente: dá-me a Escócia ou eu morro. E ele pregou o evangelho numa circunstância de grande oposição, com oração, e Deus ouviu a sua oração.
e abençoou a sua palavra. Ele pregava com poder, como que tem fogo nos ossos. Esta é a expressão que se usava para a pregação de John Knox. 10 anos depois, ele está numa sala, a rainha, todo o seu séquito, todos os seus ministros, e a cerimônia era a assinatura de um documento retirando o catolicismo como religião oficial e colocando o protestantismo, o presbiterianismo. Ele assistiu, ele testemunhou, ele viu Deus respondendo a sua oração. Seu genro, John Welsh, era um pastor, homem de oração. Ele gastava pelo menos 7 horas em oração. E à noite, um frio muito grande, ele saía furtivamente do seu leito, da cama, e ia para o quarto de oração. E então, sua esposa acordava e não o via ao seu lado. Então ela leva uma manta e chega, ele está de joelhos. Diz: meu querido, está muito frio, você vai adoecer, volte para a cama. Aí ele diz: não posso, minha querida, não posso. Eu tenho 3.000 almas que precisam de mim. Eu tenho que clamar por elas, eu não posso. E ela então o cobria e voltava para a cama. Mas nós não temos mais isto hoje. Nós não temos. Nós temos um outro tipo de espiritualidade. Um outro estilo de vida cristã que nós estabelecemos. E achamos que é isso, que está bom demais. Não está bom demais. Está ruim. Nós precisamos voltar à presença de Deus. E eu queria então falar sobre oração. O que é oração? Qual seria a definição? Nathanael Vincent, português, um puritano, diz: oração é um dever para com Deus, por almas crentes e sensíveis, pela qual pedem por coisas segundo a vontade de Deus, em nome de Cristo, com ação de graças pelo que já receberam. Então vou analisar essa definição. Ele diz: oração é um dever. Veja, esse dever, ele é parte da nossa dependência de Deus. Porque dependemos de Deus, devemos orar. Até os pagãos têm esse senso para com seus deuses. Se você lembrar dos marinheiros lá no barco de Jonas, e a tempestade, nada mudava, e eles estavam relutando de jogar Jonas, e eles clamaram aos seus deuses. Muito mais, nós conhecemos pelas Escrituras que Deus nos ordena orar em vários lugares. Em Jó, nós temos um texto seríssimo. Jó capítulo 21, versos 14 e 15. E são estes os que disseram a Deus:
retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos, que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos, e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Veja, aquele que não ora, não tem esse senso da dependência de Deus, de que depende de Deus. Então, é uma atitude de rebeldia contra Deus, de rebelião, de não reconhecer que Deus é quem tem nas mãos a sua próxima respiração. Devíamos ter este senso. Quando alguém não tem e não ora, está dizendo a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Então nós nem percebemos que estamos ofendendo a Deus com o fato de não buscá-lo em oração, neste senso de dependência. Esse é o nosso dever, por causa da dependência que temos de Deus. Portanto, é um dever de preceito para o nosso bem. Segunda coisa da confissão, daqui da definição, diz que deve ser uma oração dirigida a Deus. Uma oração é um dever para com Deus, por almas crentes e sensíveis. Eles devem orar e dirigirem-se a Deus somente. A Deus somente. Então, nós não vamos aqui, claro, os crentes estão seguros, só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, não é? O Salmo de número 5, versículos 2: escuta, Rei meu, ó Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A Ti. Só Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, Efésios 3:20. Nada, nem anjos, santos, Maria, nada, só Ele pode suprir nossas necessidades em Cristo Jesus, Filipenses 4:19. Então, entender isso, nossa suficiência vem de Cristo, nós temos que buscá-lo, temos que buscar a Deus, e só a Deus. Terceiro, devemos ser sensíveis, deve ser uma atitude de alguém sensível. A definição diz isso. Não pode ser por ignorância, incredulidade. Se nos apresentarmos a Deus de modo assim, insensível, isso é uma zombaria, é uma abominação. Sensível significa reconhecer o pecado, de que nós não merecemos absolutamente nada de Deus. Temos que nos apresentar diante dele com este senso de pecado, e então humildemente, como é que podemos nos apresentar diante de Deus, um Deus santo, e nós tão miseráveis pecadores, com algum senso de cobrar? O quê? A Bíblia diz de que se queixa o homem, queixe cada um dos seus próprios pecados. A oração dos puritanos sempre era uma oração de reconhecimento da glória, da soberania, da santidade, do poder de Deus, da sua justiça perfeita.
e da nossa miserabilidade. Então era se apresentar sempre: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Eu me lembro que quando eu comecei a ler os puritanos e comecei a orar assim e a fazer isso na igreja, um presbítero veio reclamar disso: você não deve dizer que sou um miserável, eu sou um regenerado, agora o senhor é um pastor, ministro, miserável pecador. Estranhou, porque as pessoas não oram assim, não oram com este senso de pecaminosidade, de miserabilidade que somos nós diante de um Deus santo. Mesmo justificado e salvo pela graça de Deus, eu continuo um pecador. Então não tem como me apresentar diante de Deus se não for com este espírito humilde, reconhecendo meus pecados e clamando pela misericórdia de Deus. Isaías 59 mostra que se não houver este senso de pecaminosidade e de súplica de que Deus nos perdoe, para nos receber na sua presença de consciência pura, limpa, Deus não vai ouvir. Verso 2, Isaías 59, 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, como ousamos chegar à presença de Deus sem este senso de arrependimento, de espírito humilde, como ouvimos hoje do publicano que não tinha coragem de levantar os olhos aos céus, mas humilhado, batia no peito: ser propício a mim, pecador. O Salmo 66 nos fala de que, de fato, nossos pecados podem sim ser impedimentos nas nossas orações. Nós temos que entender isso. No verso 18: se no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então, como é que você pode se apresentar diante de Deus com um coração vaidoso? E os maridos que recebem uma exortação séria lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. O cabra maltrata a esposa, trata mal, ele vai orar, e a Bíblia está dizendo: não está interrompido, não vai. Então, com uma sensibilidade dos pecados, um senso de indignidade, quando a gente ouve a oração de Daniel, você vê que ele tem um senso desta condição de pecador. Ele era um homem santo. Daniel era um homem santo, No entanto, quando ele faz aquela intercessão em favor do povo, uma confissão de pecados, ele se apresenta diante de Deus com um espírito de arrependimento.
Ele diz assim: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Depois ele diz: a nós compete o coragem e vergonha, como hoje se vê. Ele se inclui. Por mais santo que nós possamos ser, não deixamos de ser pecador e temos que nos aproximar diante desse Deus Santo com temor e tremor, com um senso de indignidade. Sensível, entendendo que só dele vem a nossa salvação. E que é graça soberana dele conceder, ou não. Eu não sei o que aconteceu, mas houve uma guinada na teologia que mudou a disposição no coração dos crentes. Parece que roubou, tirou o temor de Deus no coração, o senso da sua glória, poder, santidade. E as pessoas se atrevem a se apresentar diante de Deus sem temor algum e tremor. E elas não sabem que estão brincando com fogo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu espero que o Espírito do Senhor esteja mostrando a você que se você tem se apresentado diante de Deus de qualquer maneira, sem esta sensibilidade, cheio de si, sem se importar com seus próprios pecados, sem temer se apresentar diante de Deus, que é santo, entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, sem este senso de miserabilidade. Eu acho interessante que Hebreus fala que para termos ousadia de entrar na presença do Senhor, nós temos que ter o corpo lavado com água pura. Aí tem gente que pensa que quer tomar banho. Para mim, essa água pura aqui é a palavra de Deus. É a pessoa estar habilitada a se apresentar diante de Deus depois de ter passado pela purificação da palavra. Não era assim na construção do templo? Não tinha o mar de bronze, onde se fazia com a água a purificação para se entrar no santuário? Então, um senso de miserabilidade, humildade, reconhecendo nossas misérias, com boca no pó, talvez haja esperança. Nós devemos com temor e tremor nos apresentar diante do Senhor, mas com fé. A fé é uma graça que Deus concede ao nosso. Ninguém tem fé de si mesmo. Não pense nisso. Se você acha que as pessoas todas têm fé, está errado. A fé é um dom de Deus. Se a gente abrir aqui na palavra de Deus, em Tessalonicenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, diz assim, verso 2: para que sejamos livres dos homens perversos e maus,
porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Aí você pergunta, então de quem é a fé? Você vai lá para Tito 1:1, a resposta está aqui. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. De quem é a fé? Dos eleitos de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus nos concede esta graça da fé, que é requerida para estarmos na presença de Deus. Em Hebreus, capítulo 4, no versículo de número 2, nós lemos assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Vejam, eles ouviram a palavra de Deus, mas Deus não concedeu a fé para que cresçam. Mas Deus concede fé, por sua graça, aos seus. No capítulo 11, esse capítulo maravilhoso, diz assim no verso 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Meus irmãos, os discípulos compreenderam isso e pediram ao Senhor Jesus: dá-nos fé, aumenta-nos a fé. Pediram ao Senhor que lhes desse fé. Nós devemos pedir também, pedir ao Senhor que nos dê fé, para que nossa oração seja de fato recebida dos altos céus, por meio da fé. Uma fé verdadeira, não uma fé mística, mas uma fé segura que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Uma fé segura em Deus, Deus mesmo, soberano. Em Tiago, no capítulo de número 1, versículos 6 e 7, mostra como é absolutamente inconsequente buscar a Deus sem fé. Veja, diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, verso 5, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, ser-lhe-á concedida. Peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Não há nenhuma desculpa. Pelo fato de Deus dar soberanamente, conforme a sua vontade, a fé a quem quer, não há desculpa de você não ter fé. Porque se é assim, aí é que você deve orar mais pedindo que Deus lhe dê fé. Aí é que você deve mesmo orar, sabendo que você não pode simplesmente fazer isso por você mesmo. Mas Deus soberanamente dá, e não impropera. Você busca, ora a Deus, pede, Ele concede fé, Ele aumenta a sua fé. E nós temos que ser homens e mulheres de fé. Meus irmãos,
será do mundo se não houver um povo de fé, que se coloca diante de Deus e ora, intercede, roga e clama? Deus opera no mundo conforme a oração dos santos. Conforme a sua igreja, Ele opera no mundo. Se nós abrirmos lá em Apocalipse, no capítulo 8, nós temos aqui exatamente a expressão disso. E diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo, ficou em pé junto do altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar, e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Olha que coisa maravilhosa. Os céus estão lá, esperando as orações dos santos. O incensário está de ouro junto do altar. Foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha no trono. Quer dizer, esse anjo é Cristo mesmo. Muitas vezes, anjo na Bíblia é Cristo. Cristo está como incensário, porque Ele intercede por nós. Ele está esperando as orações dos santos. Ele toma as orações dos santos, mistura com o incenso da sua intercessão. Nossas orações são purificadas, suas mãos feridas tomam as orações, põe no incensário, e Ele mesmo leva essas orações ao Pai. Orações dos santos purificadas. E o que acontece? Fogo do altar, o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra. Essas são respostas das orações. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto, poder. A resposta das orações dos santos retornam em manifestações de poder no mundo. Então veja, no programa de Deus, como é precioso e importante que o seu povo se ponha de joelhos e ore, e busque, e faça orações dos santos, intercedendo em favor do povo, da cidade, da pátria, do nosso país. Nunca precisamos tanto que a igreja ore. Você sabe do que eu estou falando. Não fique esperando partido X, ou alguém, fulano ou fulana, ou partido, ou qualquer outra coisa. Deus está com o incensário esperando as orações dos santos em favor dessa nação, para que Deus afaste as nuvens negras, ameaçadoras, que irão trazer suplício, sofrimento, cercear a liberdade de pregação do evangelho, a voz dos pregadores profética de reprimenda contra o pecado. Mas pelas orações dos santos, trovões e relâmpagos virão e afastarão o mal.
Será que não entendemos isso? Nós temos algumas semanas até a eleição. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você agora. É Deus mesmo conclamando sua igreja para que dobre seus joelhos. Enquanto é tempo. Saiba que as suas orações vão ser recebidas por Cristo, misturados com seu incensário, sua intercessão, levadas ao Pai. A resposta virá com trovões, relâmpagos, terremotos. Mas sempre por intermédio de Cristo. Em nome de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus o Pai, senão por mim. Em nome de Jesus significa isto, que nós não podemos chegar à presença de Deus sem um mediador. E Cristo se colocou nesta condição. Ele é o nosso mediador. É através dele que temos esse privilégio. Não podíamos sequer pensar chegar ao trono de Deus. Eu acho interessante que alguns pensam: Deus ouve oração de ímpio, de gente incrédula, de ímpio. Bom, Deus ouve qualquer coisa, né? Que Ele quiser ouvir. Mas atender, responder, como? É claro que Deus é salvador de todos os homens, diz a palavra de Deus, especialmente dos fiéis. Mas oração requer uma condição de nos aproximarmos e sermos recebidos e ouvidos, que é a condição de sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de adoção, o Espírito Santo, é que nos concedeu pela adoção a condição de clamarmos: Abba, Pai. Então tem que ser mesmo por Cristo, alguém lavado, remido no sangue do Cordeiro, que pode se aproximar diante de Deus humilde, mas em nome de Jesus, animados, respaldados e dirigidos pela palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é que nos guia naquilo que vamos orar e pedir a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7. Eu não sei nem que hora que eu não sou como Paulo Júnior, não, que fica ali. Ele é obediente, que homem, viu? Eu não, se puder dar uma pedrada naquilo lá, eu dava. 7. Não, eu queria ser assim, Paulo. 7, versículo 7. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual entre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E quem é que não conhece esse texto? E Jesus disse: até agora nada pedistes, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Mas ele diz: em meu nome. E
e pela palavra de Deus. De acordo com ela. 1 João capítulo 5, verso 14. É um texto tão precioso. 1 João 5, 14. Diz assim, eu acho que você sabe de cor, mas eu vou ler. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Lutero dizia que a minha vontade seja feita quando ela estiver conforme com a tua, ou de conformidade com a tua. E ele sabia o que estava dizendo, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Quantas coisas você pediu que depois, mais tarde, você diz, ainda bem que Deus não me deu, ainda bem que Ele não respondeu aquilo, porque não sabemos orar como convém. Mas se orarmos segundo a palavra de Deus e na dependência da vontade soberana de Deus, então nós estamos seguros do que vamos receber. Maximus Tyrius disse o seguinte, um ímpio, pagão: se você tira a filosofia do mundo, você tira aquilo que nos ensina como orar. Quer dizer, ele cria que os filósofos é que sabiam como orar e podiam ensinar como orar com sua filosofia. Por fora. Mas, muito mais, nós que temos a palavra de Deus, é verdadeiro com respeito à palavra de Deus. Sem ela, não temos como orar. Ela que nos ensina como orar, ela que disciplina a nossa oração, ela que anima a nossa oração com as promessas santas da palavra de Deus. A melhor maneira de orar é citando as Escrituras. É colocar diante do Senhor nossos pedidos, aquilo que necessitamos, lembrando ao Senhor suas promessas. Não é que Deus é esquecido e a gente precisa lembrar, mas Deus tem prazer de ouvir que nós estamos orando respaldados na sua palavra. E a maneira melhor de orar é firmados na palavra de Deus. Eu acho que a reforma da oração passa por isso aqui, sabe? Nós nos afastamos da palavra de Deus. Quanto mais longe da palavra de Deus, mais a oração é mística, é centrada no homem, é defeituosa e problemática e entristece a Deus. Quanto mais nós temos a oração próxima da palavra de Deus, cercada com a palavra de Deus, firmada na palavra de Deus, sustentada pela palavra de Deus, então mais agrada a Deus, mais nós somos abençoados de fato e edificados. Eu vou terminar lembrando as partes das orações. Primeiro, então, um reconhecimento da soberania de Deus, da sua glória, do seu poder. Lembrar que Ele é Criador dos céus e da terra, Senhor dos céus e da terra, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu era jovem, nós oramos juntos na igreja a oração do Pai Nosso. Hoje eu não ouço ninguém orar a oração do Pai Nosso. Por quê? Não é reza.
Senhor nos ensinou, orareis assim. É uma oração modelo. E devemos orar esta oração. Eu a faço todos os dias no meio das minhas orações. Eu me sinto confortado por ela. Ela abrange tudo. Então, ore, tendo o Senhor dirigindo a sua oração. Como Senhor dos céus e da terra, é seu Senhor. Segundo, reconhecimento de pecados, já falamos. E confissão de pecados. Como Davi fez e devemos fazer todos os dias diante de Deus. Procure lembrar, dê tempo ao Espírito Santo para que ele nomeie o pecado, ele traga à tona, porque simplesmente perdoa a multidão dos meus pecados, ou todos os meus pecados. Com que você entristeceu o Senhor? O que foi? Lembra, palavras ríspidas, maus tratos, pensamentos horrorosos, lascivos. Que? Espere, peça que o Senhor lhe dê à tona, à mente os pecados, confesse-os, com a determinação de deixá-los. 3. Reconhecer o que merecemos como pecadores que somos. Nada. Se o Senhor não der, louvado seja o seu nome. O que merecemos? Senão juízo. Mas Deus graciosamente ainda nos recebe na sua presença e não nos destrói. Graças a Deus. Faça a sua petição. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela súplica, pela oração, com ação de graças. Ore, coloque diante do Senhor. Mas Deus já sabe tudo, para que orar? Ora, que isso? Deus opera os seus decretos e seus propósitos eternos, mas determina as causas secundárias, como a oração, para operar aquilo que Ele tem determinado fazer na sua vida. Interceda, não faça só pedidos, ore, coloque diante do Senhor, pessoas da família, queridos, a igreja do Senhor, pastores, os ministros que estão sobre a sua vida precisam de oração para que você seja abençoado. Ore pelos seus ministros, pastores, e ore pela nossa nação. O puritano colocou aqui imprecações. Ninguém nem sabe. Imprecações, porque nós temos os salmos imprecatórios, que são aqueles salmos duríssimos, de juízo, de condenação sobre os inimigos de Deus. Bom, o salmista, como profeta, inspirado pelo Espírito Santo, faz aquelas imprecações, e nós devemos orar, porque nós temos inimigos como o maligno, Satanás, tudo que merece essas imprecações, mas nós não devemos fazer isso para com os pecadores. A Bíblia manda orar pelos inimigos, interceder por eles. Então as imprecações são com relação ao inimigo das nossas almas, Satanás. Senhor, te repreenda, Satanás. E por último, ação de graças. Agradecer ao Senhor, sempre, sempre, sempre. Só pedimos, né? Não agradecemos. Temos que agradecer ao Senhor.
nos submeter à vontade dEle quanto aos seus propósitos. Sua vontade segundo o seu preceito, sua lei. Devemos estar obedientes ao Senhor. Deus não atende a desobedientes. É preciso primeiro ser obediente e lembrar das promessas de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele derrame sobre nós um espírito de súplica e de oração. E que Ele reforme a nossa oração. Nos faça a orar conforme a sua palavra, conforme Ele tem determinado, conforme Ele quer, e não como nós queremos, pensamos impor a Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus, tem compaixão, tem misericórdia, em nome de Jesus. Opera com o poder do Teu Espírito Santo no nosso coração com relação à oração, Senhor. O que foi que aconteceu? Por que não oramos? Perdoa-nos, Senhor. Porque se é ordem do Senhor e está aqui ordenado na Tua palavra, é parte da vida cristã, por que não oramos? Ó Deus, perdoa-nos, perdoa nossa omissão, negligência, perdoa em nome de Jesus. Limpa-nos, lava-nos, mas purifica-nos desse pecado, Senhor. Faz-nos determinantes, e possamos formular a agenda de nossas ações, e impor um tempo de oração, custe o que custar, porque sabemos que isto será para a glória do Senhor e para nosso bem. Tem compaixão, Senhor, desperta a igreja moderna para orar, buscar o Senhor em oração, de forma correta, espírito humilde, reconhecido de pecado, com temor e tremor, buscando a Tua face, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder, a Tua glória. Senhor, queremos interceder, queremos ser intercessores, queremos que as nossas orações subam, sejam recebidas por Cristo com seu incensário na mão, e sejam apresentadas ao Pai, e as respostas venham com poder, para a Tua honra, para a Tua glória. Oramos certos, e o Senhor há de fazer isso, Senhor, na nossa vida. De nós mesmos não esperamos nada, mas esperamos uma ação graciosa e poderosa do Senhor, em nome de Jesus, amém.